junto a isso a gente vê o quê? Tá? O pré. Por que ela é pré? Lembra que eu já falei tanto de sala de aula? Porque, na verdade, a gente tem uma linguagem ainda muito formal, ainda muito, na verdade, culta, certo? Poucas vezes a gente tem uma inserção de coloquialismo, pouquíssimas vezes, certo? Mas a linguagem predomina formal e eu tenho a análise social através de visões realistas, naturalistas, eles aí trazem as influências das estéticas anteriores do século XIX, tá bom? Então são autores modernos, sim, mas que tem esse traço, né, passado neles, por isso não são tão modernos assim, certo? Agora lembrar que eu disse tantas vezes em sala de aula, Beatriz, tá? Esse nome pré-moderno eles só recebem, certo? Muito tempo depois, quando são comparadas as obras deles com as obras dos autores da segunda fase moderna, certo? A primeira fase moderna nada tem isso, ok? Bom, eu trago aí agora, certo? Exatamente seus principais representantes. Aí estão eles, certo? Euclides da Cunha com os Sertões, vocês já devem ter aí. Essa obra é dividida em 3 partes: a terra, o homem e a luta, né? Essa obra, na verdade, mostra muito bem o que é o homem nordestino. Você chega até a ficar achando que ele é preconceituoso. Aliás, o texto para analisar é exatamente do Euclides. Olha só, olha ele mostrando o sertanejo, olha a visão dele como jornalista que foi lá cobrir a guerra de Canudos e tal. Olha como ele volta impressionado com esse homem sertanejo. Olha o que ele diz: o sertanejo é antes de tudo um forte, não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral. A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela o contrário. Falta-lhe a plástica impecável, o desempenho, a estrutura corretíssima das organizações atléticas. É desgracioso, desengonçado, torto. Hércules Quasímodo é o Corcunda do Notre Dame, tá bom? Reflete no aspecto a fealdade típica dos fracos. O andar sem firmeza, sem aprumo, quase gigante e cioso, aparenta a translação de membros desarticulados. Agrava-o a postura normalmente abatida, no manifestar de displicência que dá o caráter de humildade deprimente. Até, quando parado, recosta-se invariavelmente ao primeiro umbral ou parede que encontra. A cavalo, se sofreu o animal para trocar 2 palavras com o conhecido, cai logo sobre os estribos, descansando sobre a espenda da selva. Caminhando, mesmo a passo rápido, não traz trajetória retilínea e firme. Avança serenamente, no bambolear característico de quem parece ser o traço geométrico dos meandros das trilhas sertanejas. Está na marcha, estaca pelo motivo mais vulgar, para enrolar um cigarro, bater no isqueiro, trabalho ligeira conversa com um amigo, cai logo, cai ao termo de cócoras, atravessando largo tempo numa posição de equilíbrio instável, em que todo o seu corpo fica suspenso pelos jeitos grandes dos pés, sentado sobre os calcanhares com uma simplicidade ao tempo ridícula e adorável. Isso também é preconceito, né? Porque, pelo amor de Deus, galera, tá? Que descrição. Agora cá para nós, fidedigna, fidedigna, tá certo? Porque se você pega aquele sertanejo mesmo daquele sequinho, ele é assim, chega ele é assim, né? Aí se acompanha assim, né? Se acompanha assim, né? Não é baseado nisso aqui não, galera, né? É o cigarrinho de pai da vida, né? Então, na verdade, o sertanejo é isso. E quer saber? Graciliano Ramos, você lendo Fabiano de Vidas Secas, é mesmo que você está vendo isso aí, é a mesma coisa, Fabiano, não sei se vocês lembram, ele tem as pernas arqueadas, né? Era curvado e tinha a cabeça torta, certo? E andava com as mãos como se quisesse tirar algo da frente sem ter nada na frente. Então ele andava assim. Né? Mas era desse jeito. Galera, e os filhos dele, o Marquinhos já era assim também. Né? É como se quisesse, na verdade, certo? Imitar o pai. Né? Então a ideia é descrever, né? Expor uma realidade física, né? Dentro de uma espécie, dentro de uma descrição estática e dinâmica ao mesmo tempo,
Muito interessante. Você vê, né? Agora viu por que ele é muito forte, né? Porque ele resiste, né? O sertanejo chegou forte porque ele resiste a essa terra, certo? Ele tem garra para resistir, né? Monteiro Lobato trabalha com Urupês e Negrinha. Urupês é uma obra interessante, ele fala da decadência dos engenhos, da decadência da economia cafeeira, perdoe, tá? Aqui é quando ele vai mostrar o Jeca Tatu, a criação dele, o grande Jeca Tatu, que é quase uma descrição do Euclides da Cunha também, né? Mostrar o Jeca como sendo um homem, na verdade, ignorante, né? E que atrapalhou exatamente o desenvolvimento da cultura cafeeira. Lima Barreto, para mim, mais icônico deles, o menos respeitado deles, né? Não foi aceito praticamente, né? Suas ironias eram muito fortes e a sociedade não gostava. E o excelente poeta paraibano Augusto dos Anjos, né? Poeta de um texto muito estranho, né? Ele tem uns textos assim que, né? É a poeta do beijo de escarro, lembra, né? A mão que afaga a mesa que apedreja, certo? O beijo é a véspera do escarro. Tá? Então ele diz umas coisas bem chocantes. Leão Augusto dos Anjos já lê muito esse tempo teológico e tal. Ele está mais para expressionista, na verdade, do que para pré-modernista, certo? Então esses são os autores da pré-modernidade brasileira. A gente já mudando aí a trajetória da arte, né? Eu fico com prazer, pessoal, olhando essa evolução que a gente teve, daqueles primeiros movimentos, né? Meu Deus, eu peco ou não peco, né? Para o Jardins Árabes, né? Passando pelas dores românticas, entrando nas análises, né? Dos realistas naturalistas, retrocedendo um pouco para a descrição dos parnasianos, entrando na alma dos simbolistas e desaguando, né? Na realidade brasileira. Isso é perfeito aí, beleza? Então vamos lá, certo? Vamos ver mais coisas, tá? Agora chegou a hora, eita bexiga taboca, chegou a hora exatamente das vanguardas. Estava muita gente querendo isso, né? Então vamos lá, olha só o que nós temos aqui. Os movimentos culturais do final do século XIX e do começo do século XX dialogavam com as mudanças que ocorriam na sociedade ocidental, com a afirmação do modo de produção capitalista, com as novas formas de pensar e de sentir o mundo. Isso é um fato, Belos. Vamos lá pensar agora no contexto mundial. A gente viu lá no final do século XIX, certo? Quando a gente trabalhava realizando naturalismo, a revolução industrial, a disputa pelos novos mercados, as guerras na sua iminência, certo? E isso vai gerando no homem conflitos. As cidades mais urbanizadas, as crises econômicas, né? O pré-guerra, tanto que a primeira guerra em 1914, certo? Logo depois da primeira guerra, houve uma destruição e houve logo uma construção, né? Então foi muito rápida a maneira como foi destruído e rapidamente a maneira como foi destruído e construído, certo? A gente começa a ver o automóvel, o avião, né? O telefone. Então todas essas inovações, a gasolina, as ruas começam a ser pavimentadas, tudo isso começa a trazer mudanças no comportamento social. E algumas pessoas se assustam e começam a achar a cidade uma cidade caótica. É o caos urbano, né? É tudo. Se eu tenho a velocidade, né, dos carros, vamos pensar hoje, né? Se eu tenho a velocidade dos carros, eu tenho a lentidão do trânsito, né? A gente fica injuriado, né? Se eu tenho a facilidade que, né, a cidade faz conosco, né, com algumas coisas, eu tenho muitas vezes a escassez desse produto. Tem, mas está faltando, né? Já viram isso? Certo? São as doenças, certo? É a poluição, é isso e aquilo, tá? Você, né, fecha, não gasta muita água, água vai faltar, né? Seus netos, sim, eu vou deixar o problema, vai, porque, né? Faça xixi, né, no lugar que você vai tomar banho. Então eu acho isso, né? Eu sei, o homem faz normalmente, né? Ele vai abrir, né? Dá uma água, você aproveita, abre as pernas. Não, certo? Mas aí a pessoa que vê catinga de mijo aqui, sim, alguém mijou ali, foi a pessoa que foi tomar banho, né? Então tudo isso é muito caos. Então esses homens também serão a mesma coisa. E as artes, então, Beatriz, vão acompanhar esse processo. Olha a evolução europeia e olha o atraso brasileiro, né? Porque o que nós vamos mostrar aqui, o Brasil não vivia. Artisticamente, não. Porque o Brasil se agarrou ao parnasianismo, porque o Brasil não respeitou, não quis saber do simbolismo, certo? Porque o Brasil, na verdade, se encantou um pouco com
o texto documental dos pré-modernos. Enquanto isso, a arte mudava. A arte mudava. A arte mudava. Tá? Vamos ver quais são elas, certo? Na verdade, deixa eu só tirar aqui. Vocês têm aí, certo? Algumas notificações, né? Vou apagar aqui para ficar melhor, mas deixa eu só ver algumas coisas com vocês. Primeiro, eu coloquei o que é expressionismo. Eu coloco. Olha só. Cadê o período expressionismo? Expressionismo mostra a negatividade, o horror, a vida impactante em seu lado terrível e a insatisfação lá da nostalgia, a deformação da realidade para expressar de forma subjetiva a natureza e o ser humano, dando primazia à expressão de sentimentos em relação à simples descrição objetiva do real. Ou seja, Isa, você já franziu a testa aí. Enquanto impressionista, ele utiliza manchas, etc., para mostrar a beleza das luzes, das cores, das paisagens, dos aspectos, movimentos, etc. O expressionismo é uma arte da deformação do real. Entendeu? Ele vai pintar o real de acordo com a sua alma vê. E é uma alma impregnada de pessimismo. É uma alma impregnada de sensações ruins em relação ao tempo moderno. Tá? Então, sempre que eles vão pintar, eles pintam como se deixasse a raiva e a tristeza dominar o movimento das pinceladas. Saem textos assustadores. Começa então o rompimento, agora é total com o academicismo. O rompimento agora é total. Tá? Observem só. Eu posso apagar aqui, depois vocês podem acompanhar melhor, com o materialzinho, tá? Algumas outras telas. Observe, por favor, esse autorretrato de Kirchner, um pintor expressionista. Observe como ele se pinta como soldado. Observe a total deformação de si, até a sua mão decepada, tá vendo ali, com sua mão decepada, Eles gostam dos detalhes horrendos. Uma nudez lá atrás que ele não olha, que ele não admira, tá ligado? Olha esse olhar lazer, olha como não tem, na verdade, aquele contorno acadêmico, que gostava de pintar como retrato, Aí é uma pintura que parece, sei lá, não uma criança que resolveu desenhar alguma coisa, tá certo? Os presentes gostam desse detalhe, desse grotesco, Diga isso. É uma negação do contexto, certo? É como se eu não suporto esse mundo caótico que aí está. O expressionista ele nega o contexto, ele não gosta dele. Agora, não é negar, na verdade, buscar paraísos, idealizações, é negar expondo o horror. Tipo assim, eu discordo de tudo isso e vou mostrar uma arte assim para mostrar a minha satisfação com o mundo. Oi? Exatamente. Certo? Ou a mais famosa de Edvard Munch, na verdade, um grito, Essa é mais famosa, certo? Essa, na verdade, é uma manifestação. O que é que ele grita? Entendeu isso? Olha, o que é que ele grita? De que é que ele tem pavor, na verdade? Certo? Observe que existe um mundo totalmente deformado lá atrás, Nada tem forma, na verdade. E o próprio personagem de cena, ele também não tem forma. Ele parece um alienígena, Ele necessita de gritar. O que é que ele grita? Dá vontade de a gente colocar isso no nossa capa do Facebook. Vocês estão quase assim com relação a Enem, vestibular e cotas. Tipo assim, pronto, o grito sou eu gritando contra as cotas que já aumentaram aí, já tem mais agora cotas para baixa renda e negros, daqui a pouco vão criar cotas para mulheres, índios também, homossexuais, e os heterossexuais também terão cotas, vai ser uma coisa bem interessante, tá certo? Vamos lá. Então eu acho interessante pronto, eu vou aproveitar muito essa pergunta da Isa. Qual é a manifestação? É o horror exatamente do tempo moderno, É o horror, é não compactuar, é não gostar, e no lugar de fugir, eu vou agredir,
né? O texto é muito agressivo, na verdade, com relação, né, à modernidade. Oi? Esse soldado está muito claro? Tá, né? O que já mostra também essa questão do grotesco, né? Do horror, né? Eu gosto muito, na verdade, não desses expressionistas, mas das vanguardas. Vocês vão saber a vanguarda que eu vou mais gostar, né? O expressionista eu não gosto muito não, porque eu acho que eu ia ter medo cada vez que entrasse na minha sala e visse esse grito, né? Eu que ia gritar, né? Os expressionistas. Os futuristas, eu gosto dele, vocês têm aí, eu vou falar em linhas gerais, vocês acompanham depois, que é uma arte que canta o amor ao progresso, a ciência, a tecnologia, a evolução, né? O futurismo ele começa na Itália, o futurismo Marinetti, e eles cantam exatamente o amor à gasolina, à bofetada, à violência. Eles gostam da guerra, inclusive, porque para eles a guerra, tá, é a única higiene capaz, né, de trazer melhoria para o mundo, que vai matar muita gente, né? E a guerra vai usar os artifícios bélicos modernos, eles gostam de modernidade, tá? E vai trazer melhoria para as pessoas. Eles são a favor do desprezo às mulheres, da destruição de bibliotecas e museus. Então tudo para eles, né, a modernidade é o que importa, a velocidade é a máquina, na verdade, né? Agora, ao contrário dos expressionistas, Isa, eles incorporam, né, a realidade dentro dos seus textos, certo? Agora, óbvio, também romperam com uma coisa muito acadêmica. Os futuristas não, eles louvam o futuro, louvam a técnica, louvam o presente. Para eles o futuro já começou, tá? Observe como eles desenham de maneira meio estranha, né? Pintam. Observe que é um amontoado de rodas, parece máquina, de polias, na verdade. Isso é apologia. Não esqueça, eles também são anti-academicistas, tá certo? Então há neles o prazer de fazer o novo, certo? Agora sempre louvando, né, exatamente aquilo que a modernidade traz. Nesse caso é uma apologia exatamente, né, às máquinas. Aqui a gente vê uma âncora, tá vendo? Né? A âncora vem aqui, certo? Os navios, as rodas, né? Enfim, tá? A própria asa de um avião, né? Então eles gostam muito dessa, né, de juntar tudo. Eles são muito fanáticos, na verdade, né, pelo moderno. Olha aí, né? Na verdade, a moto velocidade para eles, na verdade, eles adoravam isso, certo? É outro tipo de desenho, né? Você vê o expressionista e vê o futurista, como eles parecem gostar, né? Eu estou fascinado com tudo, eu vou, né, mostrar isso. Já os expressionistas, como o mundo, né, não me agrada, aí vão impactar o mundo. Olha só o que isso aqui significa, né? Automóvel velocidade Luiz, do Jaco Bala, né? O automóvel está aqui atrás, ó, certo? Das rodas dele, certo? A velocidade é marcada exatamente por esses traços aqui, né? Exatamente seria o desenho da velocidade, e a luz em seguindo sobre tudo isso, certo? Agora vai entender, né? Vai entender, você fica olhando várias vezes assim, né? Até que alguém aponte e você entende. Mas é uma apologia automóvel, apologia máquina, apologia, na verdade, a alguns meios de transporte. Isso é o futurismo, né? Isso é o futurismo. Tá? Se prepare para coisas mais loucas daqui a pouquinho, viu? Tá? Cubismo. O cubismo, na verdade, vai começar com o Cézanne, né? Um pintor mais passado, que gostava muito de desenhar, né, nas suas telas ícones, cones, esferas, retângulos, dissolvendo os poucos ou juntando. Os cubistas querem, na verdade, tá, mostrar o mundo através de figuras geométricas que vão perdendo, na verdade, né, o seu contorno e se juntando uma figura a outra. O mais famoso, né, pintor do cubismo, a representação do cubismo, é o Picasso. Né? Essa tela, pronto, agora sim, Natália, foi essa tela que esteve exatamente, né, numa das provas acho que foi do Enem? Foi do Enem, certo? Não sei se foi do FRN, não sei, não me lembro mais, tá? Que traz exatamente Guernica, é o nome dessa obra, né? É toda no cromatismo cinza, branco, né, preto. Observe que triângulos, né, retângulos, tá vendo? Tá? Sempre há uma forma, na verdade, geométrica que vai, né, se misturando uma coisa a outra, tá? Não é uma tela, na verdade, de beleza, é uma tela de
morte, de dor, de sofrimento, Guernica, são os horrores da guerra, que ele vai mostrar aí, tá? Ou dele, para ficar uma coisa mais suave, né? Mademoiselle de Lavignon, as Mademoiselles de Lavignon, né? Olha só as mulheres como são vistas numa perspectiva mais de triângulos, né? Tínhamos aqui, por exemplo, né? Triângulo, tá? Lembre-se, anti-academicistas, o desejo agora é mostrar o seguinte, Isa, você que gosta muito de saber por qual contexto. Da mesma maneira, né, que o mundo, tudo que ele quer ver no mundo tem uma forma geométrica, o desejo é colocar isso no texto, né, perdendo os contornos, tá? Os cubistas, Pablo Picasso. Sim, no quadro sim, os horrores da guerra sim, né, Guernica, né? Aqui não. Aqui, na verdade, somente demonstração das mulheres. É a manifestação da arte. Eu ver o mundo através das figuras geométricas, somente isso. Tá? Aí é brincadeira, né? Olha só, o bom dos dadaístas é o elogio. O cara pintou, desenhou um cachimbo e disse: isto não é um cachimbo. Aí você fica olhando e diz: se isso não é um cachimbo, isso é o quê? Aí você fica querendo dar forma ao texto. O que ele quer dizer se isso não? Aí até você pensa em coisas bem morais, né? Se isso não é um cachimbo, o quê? Né? Olha só a ideia dos dadaístas. É exatamente romper com tudo. A ideia dadaísta é romper com tudo. Certo? Observe esses dois materiais que tiveram presentes numa exposição. Tá? Um urinol daqueles de banheiro público, que estava numa exposição, né? Tipo assim, vamos tirar isso do banheiro, vamos colocar na exposição, porque isso também é arte. É a transgressão geral do belo, né? E uma roda de bicicleta, né? Uma roda de bicicleta. Agora imagine você chegando numa exposição de arte e olhando essa roda de bicicleta. Você diz: o que é que isso tem a ver? Né? Eu me lembro que eu fui na instalação de uma exposição lá em São Paulo. E era uma mesa, não era, acho que não tinha mesa de ping-pong, não, acho que não tinha, não. Era uma rede, né, de tênis de mesa, e uma raquete de um lado pendurada e outra do outro. Que besteira, né? Algumas coisas você vê como besteira, porque essa rodinha de bicicleta para mim é uma besteira, mas para eles é exatamente a quebra com toda a logicidade da arte. É colocar arte onde a gente não vê arte. Isso é o dadaísmo. A própria expressão dada, que é a linguagem primitiva, a linguagem de criança. Então, para eles, o dadaísmo é isso. É arte do nada. É arte do nada. É arte da logicidade. O mundo é ilógico, então vamos fazer uma arte lógica. Tá? Completamente ilógica. E a minha predileta, que é o surrealismo, né? A expressão dos sonhos. Agora sim, Salvador Dalí, né? Exatamente a questão das horas, a passagem das horas, do tempo decorrido, do tempo, né? Essa coisa que se dilui, que se desmancha. Tá? Os surrealistas, eles querem dar vazão ao sonho, né? A todas as imagens. Por isso que eu disse que eles lembram muito os simbolistas, né? Os surrealistas, essa coisa de dar vazão ao sonho, o que vem à sua mente, eles escrevem. Tá? Isso aqui é como se fosse, Beatriz quer saber o que é isso aqui, tá? Eu inicialmente, quando eu vi a primeira vez, eu pensei que isso aqui era um bicho, né? Mas é como se fosse uma concha e tem um lençol aqui por cima, né? Não procure entender o surrealista, não. Viaje. Toma um absinto e olha para esse quadro, né? A ideia é essa, né? Você vai ficar, né, nervoso. Esse eu gosto sensivelmente desse quadro. Esqueci o nome desse pintor. Na verdade, eu acho isso perfeito, né? A partir da metade da maçã, ele vê uma borboleta, certo? E na verdade, tem uma borboleta vem de uma lagarta, e normalmente quando as maçãs estão podres tem um vermezinho. Cara, ele aproveitou tudo, né? Para mim, esse é um quadro muito perfeito. Tem um dele, ele gosta muito de borboleta, tem um dele que é um navio, certo? E a vela do navio é só em borboletas. Né? Muito bonito. Se você coloca lá na internet, né, no Google, telas impressionistas, vão aparecer muito telas do Dalí e desse cara, certo? Né? Eu esqueci o nome dele, não me lembro mesmo agora, mas muito bom.
Dali também, certo? Que são os mais famosos dali. Acho que é Inconsciência o nome dessa tela. Essa tela dali eu acho perfeita. Essa tela eu acho perfeita, né? Essa ideia de nascimento do mundo, né? Eu acho isso muito bonito, né? O cara saindo do mundo, tá vendo? Né? Aqui uma gota de sangue, alguém aqui, como uma mulher como Eva, tá vendo aqui Eva, tá? Um menino aqui, né? Como se fosse Eva apontando para o homem que nasce, seria Adão, e quem seria esse menino? Vai entender o surrealista, né? Vai entender o surrealista, tá? Aqui como se esse guarda-sol que protege o mundo, um mundo dentro do mundo. Salvador Dalí e sua imagem e sonho. E a tentação de Santo Antônio, acho, ou São Francisco, alguma coisa assim, tá? Eu acho também muito viajante isso, é muito, né? É de você tomar o bicicleta e ficar olhando para a tela, você vai junto com eles, né? Esses elefantes todos de cavalo branco e trazendo as riquezas, e ele, né? Sendo tentado, ao mesmo tempo resistindo com a cruz aqui, esse espaço vazio que, na verdade, entra em contraste com esse espaço mais cheio, né? Isso é o surrealismo, né? O surrealismo para mim é a vanguarda mais interessante. Eu gosto muito do surrealismo, mas eu admiro as vanguardas. Eu admiro, respondendo de novo a Isa, pelo aspecto contestador das vanguardas, entendeu? Tipo assim, tá? O que é que eles estão fazendo? Estão mostrando que não estão satisfeitos, ou que estão satisfeitos com o mundo e que vão mostrar a sua insatisfação ou não satisfação à sua maneira, né? Com a sua ilogicidade, ou com a sua lógica, ou com os sonhos, ou com figuras geométricas, não importa, né? Mas o mundo passa por esse processo e o Brasil estava ali, caminhando com os parnasianos, né? Aquela coisa toda. Fala, Clarinha. Marquinhos, duas coisas. Fala. É São Francisco de Assis, que ele renega as igrejas dele para fundar uma Francisco. Eu acho que é São Francisco mesmo. E outra coisa, eu sei que Frida Kahlo não é europeia, mas sendo que ela, para mim, as coisas que ela pinta parecem muito expressionismo. Ela se enquadra Quem? Frida Kahlo. Frida Kahlo, perfeito. Aí ela se enquadra no expressionismo, tá vendo? Acho que sim, a Frida Kahlo se encaixa no expressionismo, sim, inclusive até com autorretrato, né? Um autorretrato, muito interessante, tá? Vamos ver agora, né? Essas vanguardas e como elas influenciaram artistas plásticos brasileiros. Oi? Isso, exatamente. É por isso que ele bota assim, como se dissesse, vá para lá, vá de reto. Tá? Diga. Não, isso aqui quem está rejeitando não é o Salvador Dalí, é o santo. Isso aqui são riquezas da própria igreja, né? Porque a igreja é muito rica, São Francisco queria exatamente a igreja da pobreza, tá? Inclusive há uma cena em que ele ficou nu, se eu não me engano, diante do Papa, não é isso? Ele tira a roupa, né? Quando o Papa vai conhecer, ele mostra que na verdade a sua pobreza, né? É mais benéfica para a igreja. Tá? Ele é um santo o santo dos pobres, né? São Francisco, tá? Ok? Vejamos agora agora se prepara, né? A grande pintora que inaugura essa fase modernista no Brasil, estamos falando de modernidade, não de literatura ainda, é Anita Malfatti, bem expressionista Anita Malfatti, viu? Com uma tela chamada A Boba, né? A Boba. Anita Malfatti foi, na verdade, subsidiada economicamente pelo tio, sabe? E foi conquistada a Europa. Quando voltou com essas telas, o tio odiou, né? O tio odiou, quase expulsava de casa. Ela teve que abandonar, né, essas técnicas depois, certo? Outra tela dela, também calcada no expressionismo, é o Homem Amarelo, tá? Tela, na verdade, que também causou um choque, né? Ela fez exposição em 1917 no país, né, com essas telas, e que foi um choque para a burguesia. Foi essa exposição que fez com que o Monteiro Lobato escrevesse um artigo atacando, na verdade, né, a exposição de Anita Malfatti. Tá? Ela não foi entendida com essas artes que ela trazia da Europa. Mas ela fica melhor nessa tela, o Porto de Mona, tá vendo como ela volta a uma questão mais, né, meio acadêmica, ela abandona esses traços aí e volta meio para o academicismo. Eu acho o Porto de Mona quase
um impressionismo, né? Pena que não tem muita luz, né? Mas a tela é quase toda de manchas, na verdade, né? Ou ainda tropical. Aqui ela já tira